Olá, caro irmão, cara irmã. Estamos no programa Verbum, a Palavra de Deus, aqui na TV Mais e também sendo retransmitido pela TV Evangelizar. Hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro, nós rezamos também pela Comissão de Doutrina da CNBB, que está no seu encontro anual em Brasília. Dom Pedro está lá com os peritos, com os assessores e com os bispos, e nós rezamos para que o trabalho deles seja bem executado em favor da Igreja no Brasil. Nesta sexta-feira nós ouviremos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Jesus disse à multidão: "O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer durma, quer esteja acordado, de noite ou de dia. A semente germina e cresce, sem que ele saiba como. É por si mesma que a terra produz primeiro a planta, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de trigo. E quando o fruto amadurece, mete logo a foice, porque chegou o tempo da colheita." E dizia ainda: "Com que vamos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola podemos figurá-lo? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as verduras. E estende grandes ramos, de sorte que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra." Por meio de muitas parábolas como estas, é que lhes anunciava a palavra, conforme podiam entender. E não lhes falava sem parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós ouvimos que a força do reino é misteriosa. A força de Deus age no mundo por um meio de mistério. O reino de Deus vai acontecendo, independentemente da nossa vontade, independentemente do nosso esforço humano. Ele acontece, sobretudo, por graça divina. Hoje, através dessas duas parábolas, nós fomos ouvindo sobre o modo do reino de Deus acontecer nesse mundo. Seja por si mesmo, seja através da contribuição, da colaboração do homem. Muita coisa acontece na nossa vida porque a gente controla, mas é muito maior aquilo que acontece que a gente não pode controlar. Se a gente pudesse controlar tudo, a gente poderia evitar algumas coisas desagradáveis e poderia favorecer algumas coisas agradáveis. Hoje nós vamos ouvindo, através da parábola da mostarda e da parábola da semente que germina, que esse reino de Deus é fruto da vontade, do esforço do próprio Criador. Ele fez a terra, fez o homem e ele continua a conduzir essa história. Deus não criou e abandonou a própria sorte aqueles a quem ele criou com tanto amor, mas ele continua insistindo, continua investindo na realidade do mundo para que ele se aprimore, para que ele melhore. A nossa tendência muitas vezes é olhar para o passado e dizer: antigamente era melhor, e ficar nessa ladainha. A gente não pode ignorar que muita coisa na nossa vida é melhor. A saúde é melhor do que no passado, muitas realidades são melhores do que já foram. A capacidade tecnológica do homem de comunicação, até de convivência, a gente não pode ignorar que o mundo se aprimora. Talvez não na velocidade, no jeito que a gente gostaria. E nem tudo é bom. A gente não pode sobreexaltar o mundo. Mas em meio a toda essa liquidez que a gente vive, a gente deve perceber os frutos do reino que muitas vezes são silenciosos. O mal grita muito, o bem é silencioso. E nós vamos percebendo isso na força do próprio amor de Deus, que vai investindo em cada homem, que vai investindo em cada ser humano e na própria criação para que as coisas se aprimorem. Hoje nós vamos vendo que o homem é um colaborador. Ele planta a semente, ele joga a semente, mas não cabe a ele o controle de tudo. Por isso a gente deve fazer sempre o bem, sem olhar a quem, sem olhar o como. E que as nossas pequenas atitudes tenham a força que a gente pode não ver, mas que continuam agindo no mundo. A menor intenção de ser melhor já é amor. A menor intenção de ser melhor já é amor.
Por isso, a gente deve sempre realizar as pequenas e as grandes atitudes que se põem ao nosso caminho, evitando a doença do protagonismo, aquela de querer ser o umbigo do mundo, controlar todos e todos. A gente não deve querer ter esse exercício de domínio sobre as pessoas, mas sempre buscar um exercício de serviço, de procurar servir sempre mais e melhor aqueles que Deus põe à nossa frente. Partilhar nossa vida, nossa palavra, o nosso ser e nosso agir. Somos servos, servos do amor de Deus. Que Deus te abençoe no seu santo serviço hoje, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Aquilo que você pode e aquilo que você não consegue controlar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.